Olá a todos, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Jornada ESG. Estamos aqui na TV Ondas Play. TV Ondas Play, você aqui assiste, você vê o que você quer, no momento que você quiser. TV Ondas Play, nós estamos para mais de 193 países. O acesso é muito simples. Na sua Play Store, baixa o aplicativo Soul TV, entra lá, faz o login, faz a senha e dá um procurar no TV Ondas Play. Clica no ícone, favorita ele e você tem acesso a toda a programação da TV Ondas Play ao vivo, na sua telinha, dentro do seu celular. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Graças a Deus estamos aqui de novo no programa Jornada ESG. No último programa que nós tivemos, surgiram muitas dúvidas ainda quanto à questão da sigla ESG. Então, antes da gente começar, eu vou fazer aqui um disclosure, né? uma apresentação. ESG nada mais é do que a junção de três temas muito importantes: meio ambiente, a questão social e a questão da governança. Isso começou há praticamente 20 anos atrás, quando, numa reunião patrocinada pelo então secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, junto com outros grandes empresários e empresas, se reuniram com o apoio do Ministério de Relações Exteriores da Suíça e, usando o IFC, o International Finance Corporation, que é o braço de execução do Banco Mundial, criaram regras, um guia, o famoso guideline, né, em inglês, que é um guia, de como fazer investimentos de uma forma que os investidores pudessem correr menos riscos possíveis nessas áreas. E aí criou-se esse grande guia que tem as práticas ESG. Então o ESG não é uma instituição, ESG não é uma ONG, não é um governo, não é um ministério, ESG não é compliance, não é sustentabilidade, é uma forma em que os grandes investidores criaram para que possam avaliar de forma o mais material possível os riscos daquele projeto que ele quer investir. Então o ESG é pura e simplesmente isso. Lembrando que nós já falamos aqui, você sabe, o pai do ESG é o bolso. Foi ele que criou, é ele quem dita as regras. Por isso que ESG não tem nenhum ministério, não tem nenhuma ONG, não tem nada relacionado a meio ambiente. Tudo que você buscar de ESG, você vai ver que os grandes patrocinadores, os grandes que suscitam essa discussão são instituições financeiras. Porque o ESG é uma forma de avaliar de uma forma muito clara, muito objetiva, as questões de segurança, as questões de meio ambiente, as questões sociais e as questões de governança. Dito isso, vamos sem mais delongas para a nossa entrevistada de hoje, uma pessoa que eu tenho um grande respeito, uma mulher também guerreira, como as outras que nós já tivemos aqui, né? A Alessandra e a Gildenora. Agora a Ana Paula Oliceia, que é uma referência nessa discussão toda de diversidade e inclusão que nós estamos tendo no nosso país nos últimos anos. A Ana Paula Oliceia tem 27 anos de experiência, muito desse tempo no Brasil e no exterior. Ela vai comentar com a gente. Ela é mestre em administração de empresas pelo IAG da PUC, no Rio de Janeiro. Ela é psicóloga formada pela UFRJ. Ela tem pós-graduação em recursos humanos e é sócia fundadora da Forol, uma empresa de consultoria. Além de ser, como eu falei anteriormente, uma grande estudiosa nesse assunto. Então, Ana Paula, muito obrigado pela sua presença, sua disponibilidade para estar aqui conosco hoje. Seja muito bem-vinda. Quem é a Ana Paula? Um dia desse, caso, eu brinquei com uma pessoa hoje. Quem é a Ana Paula? Que podcast? E eu achei muito interessante. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer esse convite para a gente poder falar, vir aqui falar sobre a questão dentro da sigla de ESG, poder valorizar mais o S do trazendo o que você sempre traz, não é? É verdade. Lógica e da diversidade. Bom,
Quem é a Ana na fila do pão? A Ana é uma mulher de 52 anos, vaidosa, que não tem filhos, que acabou privilegiando as experiências da sua carreira, que tem 2 gatos, mas que sempre teve aquela pecha de a Ana é aquela dos frascos e comprimidos. Ela está sempre defendendo as minorias, né? Por mais que nunca tenha me visto como minoria, como achado uma minoria. Eu demorei a entender, né, que eu era minoria ou minorizada como mulher branca, né? Mas é desse lugar que eu falo. De uma pessoa que em algum momento entendeu que ser mulher não era fácil, que buscou muito a sua carreira e seus direitos, mas que em alguns momentos se viu discriminada. É óbvio que eu vou usar essa discriminação com muitas aspas, né, porque o que eu já passei não chega nem perto, né, do que os nossos grandes grupos passam, mas a questão de gênero, ela se apresenta muito. Né? É difícil ser mulher dentro de um ambiente de trabalho, principalmente nesses ambientes que não têm segurança psicológica. E aí nós vamos no X da questão, né? O que é segurança psicológica? O que é, como a gente define isso? Segurança psicológica é algum tipo de uma regra, como tem na segurança do trabalho, que tem as normas regulamentadoras, tem que usar capacete. Como é que é segurança psicológica? Interessante, né? Segurança psicológica é um conceito que não é novo, né? É um conceito antigo, ele já vem desde a década de 60. Schein, que é um grande estudioso, né, do conceito de cultura, falava sobre isso, né? Sobre a necessidade de você ter um ambiente onde você possa ser quem você é, sem medo de ser discriminado, sem medo de ser ridicularizado, sem medo de ter qualquer tipo de problema com relação ao impacto na sua carreira. Né? E esse conceito acabou tomando vulto, porque você falou uma coisa interessante, né? Tem que pesar no bolso. Né? E o Google, há um tempo atrás, nos anos 2000, fez uma pesquisa através que se chama Projeto Aristóteles. Ele queria entender qual era a maior característica das melhores equipes que ele tinha. Né? Então, assim, o que fazia uma equipe ser tão boa? E ele começou a olhar e eles acharam lá que não era a competência de todas as pessoas individualmente, né? Era um conceito de segurança psicológica, que é exatamente aquele conceito onde você pode ser quem você é, sem ter medo de errar, sem ter medo de fazer perguntas indelicadas, sem ter medo de confrontar a autoridade, né? É aquele ambiente mais colaborativo. E você mesmo, né? Em função dessa confiança que você desenvolve. Não só nas pessoas, como também na própria liderança e na empresa como um todo. Então, hoje a gente tem alguns autores interessantes que falam muito sobre isso, mas a gente usa hoje bastante na For All esse conceito para desenvolver lideranças inclusivas e ambientes inclusivos também. Né? Não há como você ter a inclusão da diversidade, né? Que são coisas diferentes, diversidade e inclusão, né? Diversidade, contar as pessoas, você ter um ambiente mais proporcional, mais demograficamente, né, igualitário, e a inclusão, que é você poder ser quem você é, você poder falar a partir desse lugar. Então, não tem como você ter um lugar inclusivo se você não tem um lugar seguro psicologicamente. Interessante. Me permita aqui um comentário para os nossos telespectadores. Eles podem estar se perguntando, mas aonde isso tem relação com esse ESG aí que você falou?
ele tem relação com todo o ESG, e na verdade com o C do ESG. Aí você vai perguntar, pô, mas onde é que está esse C? Esse C é o comportamento, é a cultura que está dentro, ele está misturado dentro dessa sopa de letrinhas ESG. Então, a partir do momento em que o ESG é uma plataforma, são boas práticas para avaliar os riscos de uma empresa, se um banco, se um fundo de investimento vai alocar dinheiro nela ou não, ou aquela empresa vai fazer um aporte num banco, vai pedir dinheiro emprestado ou que o valha, esse fundo de investimento vai fazer essa avaliação. E tudo que é processo e procedimento, tem duas formas de você fazer. Ou você vai fazer imbuído daquilo de você querer como se fosse para você realmente, ou seja, é aquela máxima antiga que eu não gosto muito de usar, mas que é comumente usada, que é vestir a camisa, né? Ninguém veste a camisa de ninguém, eu vou mostrar por quê. Ou você simplesmente larga de mão e é um delivery. Você vai lá, entrega o teu trabalho, quando der 5 horas da tarde você vai embora, aconteça o que acontecer, e não se importa com nada. A partir do momento que você tem essa ligação, o trabalho com o seu propósito de vida, seu propósito, seus valores. O que é um valor? Um valor, para mim, é estar num local onde todas as pessoas são respeitadas. Independente de cor, independente se usa dread no cabelo, se o cabelo é rosa, se é amarelo, se é preto, se é careca, se usa piercing, não me importa. Me importa é a relação humana que nós temos. Porque, se a gente pensar bem, se a gente fosse importar realmente com isso, a gente vai partir para alguns absurdos de eu não gosto que você use azul, gosto que você use uma outra cor. Então vai ficar alguma coisa meio difícil de nós todos vivermos em harmonia em sociedade. Então, com tudo isso, o ESG funciona de uma forma melhor a partir do momento que esse ambiente, que Ana bem colocou, haja uma segurança psicológica, ou seja, eu estou à vontade para levantar a mão e falar, olha, não gostei disso, ou eu penso diferente, ou o que você falou eu não concordo, eu vejo de outra forma, ou eu simplesmente não gostei. E quantos lugares que nós já passamos, com os 27 anos de experiência da Ana e alguns poucos meus também, junto nesse projeto, quantas vezes a gente passou por sessões, e você que está aí nos assistindo, no trabalho, que você ia levantar a mão e você falou assim, não, é melhor não perguntar, nossa pergunta é muito imbecil, eu pergunto depois. Quando acabar eu vou lá e pergunto. Você está com vergonha de perguntar. Mas por quê? Porque o ambiente que você está ali não é propício para isso. E às vezes é uma pergunta que todos na sala estão com dúvida, não vão perguntar porque pensam da mesma forma que você. Não sentem esse ambiente. E para as mulheres é muito mais difícil. É que muitas das vezes nós, homens, não temos essa sensibilidade de perceber isso. As mulheres são assediadas, infelizmente isso acontece. E aí eu não estou falando só de assédio sexual, não, estou falando de assédio moral. É aquele olhar que o cara dá para uma pergunta que uma mulher faz, ele não precisa falar nada, só aquele olhar. Não é isso, Ana? Você já passou por situações dessa forma? Você sabe, Carlos, que eu nunca me dei muito conta, sabe, disso. Eu vim de um ambiente muito protegido, né? Eu fui primeira filha, primeira neta, depois fui para um colégio de freiras, estudei psicologia, entrei em recursos humanos, que eram ambientes ali muito... Quer dizer que você quase foi freira, é isso mesmo? Por mulheres, né? Lugares... Não. Eu tô bem longe disso, mas eu estudei a minha vida toda num colégio de freiras, mas que era um colégio de freiras, mas interessante isso, você me perguntar. Aonde as freiras, já naquela época, que eu acabei segundo grau em 1987, se eu não me engano, elas já não usavam hábito. Então, para mim, elas já estavam se profissionalizando, a diretora do colégio fazia administração, então, eu já tinha uma noção de mulher muito empoderada. Então, esse não estar em determinados lugares, para mim, até porque como eu fui primeira filha, neta, sobrinha, eu sempre estava em algum lugar. E as outras pessoas vieram depois, acabei liderando algumas questões, porque tem uma pesquisa que saiu há pouco dizendo assim, que a maioria das mulheres, Carlos, ela não consegue
consegue contar. Você já sofreu isso? E aí ela fala sim, e a gente começa a nomear. Olha, isso é assédio, né? Então, acho que é muito importante que a gente também entenda que não é porque você é mulher, que você nasceu mulher com o seu sexo, né? Que você entende os impactos de ter nascido mulher e os impactos da sociedade. Então, o letramento, os estudos que a gente desenvolve também são muito importantes. São muito importantes não só para as pessoas individualmente, mas como para o ambiente também, né? É importante que a gente possa falar para fazer um cultivo de uma cultura e um ambiente de segurança psicológica, que a gente possa falar sobre microagressões, né? Que são pequenas piadas, interrupções, quando alguém fala assim, não, deixa eu ajudar a Ana, que ela não está conseguindo se expressar. Não, eu não quero que você me ajude. Eu quero que você me dê mais 2 minutos, que é para eu concluir o meu raciocínio, porque você me interrompeu. Né? É muito importante que a gente tenha ambientes onde eu possa fazer isso, onde eu tenha essa liberdade. Né? Esse papo é um papo que a gente precisa ter com homens e com mulheres. Tá? Então, essa questão do assédio hoje está muito em voga, inclusive em função do Emprega Mais Mulheres, né? Hoje, as nossas CIPAs, para empresas que têm mais de 20 empregados e estão com grau 3 e 4 de riscos, né? Eles precisam hoje garantir que eles têm treinamento para todas as pessoas sobre assédio e canais de denúncia e formas de tratativa. Né? Porque eu acho que essa é uma questão importante, né, quando a gente precisa entender que muitas vezes as pessoas acham que certas violências são naturais. Né? E dentro de um ambiente seguro psicologicamente, isso não é aceito. Uma pessoa ficar quieta porque tem vergonha, isso não é aceita, ela vai ser provocada. É óbvio, né, que se é seguro, ela vai ser provocada na medida da possibilidade dela interagir. Mas você não vai falar, não, aquela pessoa ali não falou, não tem problema. Né? Esse chamado à participação é importante. E é óbvio que as pessoas elas vão ser tratadas a partir da sua competência, mas também entendendo que essa diversidade, né, esse lugar de falar de ser uma mulher e não sobre ser uma mulher, quando o homem está falando sobre isso, de ser uma pessoa negra, esse lugar de olhar o mundo a partir de uma perspectiva LGBTQIAPN+, vai ser respeitado. Né? E por que isso é tão importante? Porque quando você respeita, você se sente incluído. E o maior medo das pessoas é ser excluído. É ir para aquela festa e ninguém te chamar para dançar. Então, é muito importante que os ambientes sejam seguros, que as pessoas sejam chamadas para dançar, mas que mais? Elas possam dizer, quero dançar essa música, não quero dançar essa música. Que tal botar aquela música ali porque eu gosto mais dessa? Né? Então, é importante a gente entender que a gente vai precisar falar mais sobre assédio, sobre microagressões, para que a gente possa efetivamente estabelecer ambientes com segurança psicológica, porque a maioria das mulheres não percebe isso. E alguns homens, em função do nosso contexto histórico, porque assim, algumas coisas podem, em algum momento histórico, outras coisas já não podem. Né? Então, o mundo, né, um dia desse eu escutei um senador falar isso, que a justiça deveria ser iluminista. Isso quer dizer, ela não olha para trás, né? Ela deveria olhar para frente. Então, dessa possibilidade de você entender que a sociedade muda. Então, gente, assim, 79, as mulheres não podiam se divorciar. Eu sou divorciada, eu sou casada hoje, mas eu tenho meu primeiro casamento acabou, infelizmente, num divórcio. Então, assim, em 79, há poucos anos atrás, isso já não era possível. A mulher, né, desquitada, né, era vista como uma pessoa de menos valor. Então, as coisas vão mudando.
Então, a gente precisa conversar com as pessoas sobre isso. As pessoas precisam entender, né, que a gente que conviveu, por exemplo, com programas, né, como os Trapalhões, né, onde o Didi se fantasiava de mulher, onde existia sempre um lugar daquele menos inteligente para o Mussum, que era negro, isso hoje não faz mais sentido, né? Mas a gente foi educado dessa forma. Então, como é que a gente vai ter um lugar seguro psicologicamente se a gente não falar sobre isso? Se a gente não puder discutir dizendo, realmente isso faz sentido ou não nesse momento, né? Por que a gente está olhando, né, o negro dessa forma, né? Ou a mulher daquela forma, ou o LGBT daquela forma, mas isso precisa de sensibilização e letramento, Carlos, porque isso não é uma mudança que vai acontecer. Não vai acontecer. A gente precisa falar sobre isso. E estar aqui falando com você é muito importante para que a gente amplie a consciência das pessoas, né? Quando as pessoas são tocadas pela nossa fala ou pelas nossas atitudes, aquilo que ela vê ou ela sente, ela não consegue desver, né? Então, é muito importante esse ambiente que você está trazendo. A fala da Ana é uma fala bastante interessante, principalmente do ponto de vista dela, que ela viveu e vive isso, né? A gente estava aqui conversando antes de entrar no ar, você contou que você tem uma experiência, você trabalhou na África, né? No continente africano. Como é que era o tratamento para a mulher, você como executiva, num continente de terceiro mundo, né? Onde a cultura, muito forte as questões de antepassados, de referências religiosas e culturais, mas ainda muito machista e muito restritivo. E chega você, branca, né, empoderada como chefe, como executiva, numa multinacional. Como é que foi isso? Interessante você falar isso, né? Acho que tem dois pontos que são bastante distintos, né? Então, deixa eu contar um pouco. Eu fui para lá, né, sozinha. Meu marido não foi. Uma época. E fui trabalhar numa empresa de construção pesada, de infraestrutura, que tem origem no Nordeste. Então, eu fui... a maioria das pessoas que estavam ali ao meu lado, a maioria não, a esmagadora maioria, eu só tinha... eu não tinha nenhuma par, eu tinha uma diretora, na verdade, uma vice-presidente acima de mim, num nível acima de mim. Tá? Então, antes de pensar, né, em África, teve toda essa questão, né, desse estereótipo, né? Quem é essa moça, né, que vem para cá sozinha, carioca, psicóloga, vem do mercado, porque a maioria dos meus pares tinham vindo... é uma empresa familiar até hoje, então, assim, tinham alguma conexão com membros da família. Então, eu sempre fui muito questionada com relação a isso, né? E, sem dúvida, o ser mulher, nesse sentido, foi muito estranho. Muito mais estranho, caso, do que ser mulher na África. Sabe por quê? Porque lá a minha cor pulava na frente. Eu sempre era privilegiada. Eu sempre era branca falando com um preto. Eu não sei se você sabe, mas existe uma hierarquia entre coaduna, gênero e raça, né? Isso não é uma questão do Brasil, mas é uma questão, por exemplo, do mundo como um todo, e que a gente vê em nível de empregabilidade e em nível salarial. Então, a hierarquia é a mulher, o homem branco, a mulher branca, o homem preto, a mulher preta, ou negra, né? Negra no sentido de parda, do que a gente chama aqui no Brasil, a classificação do IBGE, o povo negro é o que a gente chama no IBGE de as pessoas pardas mais as pessoas pretas. Então, na África, eu não sofri tantas as questões por ser mulher, né? Porque eu era a mulher branca, né? Eu era a chefe. Eu era aquela que poderia levar algum benefício ou tirar algum benefício.
né? Agora, junto aos meus pais, sim, aí sempre tinha um questionamento, né? Um questionamento de que mulher é essa, né? Eu escutei uma vez alguém me dizendo assim, né? Ana, as pessoas não conseguem nem alcançar o que você está colocando. E aí eu ficava me perguntando, mas não conseguem porque eu estou falando alguma coisa que não está de acordo, né? Não, é porque eu estava falando de um outro lugar. E aí era um outro lugar que tinha muito a ver, né, com eu ser mulher, com a minha regionalidade, né, como eu ser sudestina, como se brinca aí, e pela minha formação, né, por ser psicóloga e ter trabalhado em empresas de serviço, né, então isso fazia com que o meu olhar para o mundo fosse um olhar de cliente. Né, e interessante porque, por mais que infraestrutura, né, você diga assim, mas tem alguma coisa que você pensa mais em cliente do que, por exemplo, saneamento básico? Mas o teu cliente ali é diretamente o governo, e não aquelas pessoas. E tratativas de privado com público são tratativas diferentes. Né? Então, a questão de ser mulher, interessante isso quando você fala em África, né? Ela foi abafada, né? Em alguns momentos, pela questão do meu privilégio branco, né? Privilégio branco que eu entendi ter, né, até chegar à África do Sul, né? Porque quando eu cheguei em África do Sul, eu descobri que eu não era branca e que se eu tivesse morado lá, né, na época do apartheid, eu estaria entrando pela fila dos não brancos. E isso é uma questão bastante importante, né? Nós, brancos, não nos racializamos. A gente não entende que a nossa cor nos traz privilégios e que outras cores não nos trazem privilégios, que os ambientes são sempre muito mais seguros para pessoas brancas do que para pessoas negras. Então, acho que, nesse sentido, essa questão do ser mulher foi um pouco abafado, né? Agora, dentro da empresa, não. Dentro da empresa, eu estava... tinham duas... que as pessoas não entendiam como agressão, mas assim, não, a Ana é um dos nossos. Não, eu não sou um dos nossos, eu sou uma mulher. E eu espero que vocês me tratem como mulher. E eu espero que vocês me escutem como mulher. Né? Então, às vezes, eu era tratada de uma forma muito equiparada. E aí, às vezes, a coisa ficava um pouco desconfortável, porque não se pensava muito nos tipos de brincadeira, nas coisas que se falavam. Né? Mas essa me incomodava menos. Agora, existia uma outra que era nitidamente daquelas pessoas que eu não quero a Ana neste ambiente, que aí falar sobre prostituição, sobre... aquelas piadas de roda masculina, né? É um ambiente expatriado de algumas pessoas que não... E pior, Carlos, que ia um pouco além disso, sabe? Assim, de homem conversando com homem, principalmente aqueles que não estavam ali em família, falando, né, do que iriam fazer durante seu final de semana, sabendo que eu estava na sala ao lado com uma meia divisória, sabe? Então, assim, você nota que você está sendo... As pessoas querem expurgar você deste lugar. Né? E aí você começa a perceber que esse olhar feminino, essa possibilidade de uma outra crítica, né? Essa possibilidade de vamos olhar isso aqui com esse olhar de cliente, do que a gente pode fazer, por exemplo, o que a gente pode fazer para os locais, né? A gente tinha uma grande população que era expatriada, que tinham todos os privilégios, todos brancos e pessoas locais, né? E eu sempre falava, mas e o que a gente vai fazer para os locais? Como é que a gente vai sair? E chega uma hora que você também morar em África não é uma coisa tão simples. Como é que você vai
fazer para criar lideranças africanas, né? Não, mas não é possível isso. Mas como assim não é possível isso? Você não é capaz de desenvolver um líder africano? Aí você começa a escutar de que eles não têm capacidade. E aí você começa a ver, como a Alessandra falou muito bem, de todos os vieses, de como a gente estereotipa as pessoas, como a gente coloca mulheres em tal lugar, homens em tal lugar, pessoas pretas em tal lugar, LGBT em tal lugar. E tudo isso, né? Vai de encontro, né, a um ambiente inclusive de segurança. As pessoas começam a perceber que aquele lugar não é para você. Né? Exatamente, se sentem literalmente excluídos dentro do mesmo local. Muito, mas assim, demais, assim, você percebe homens, no meu caso, nessa vivência, mais velhos, né? Mais conservadores, que nitidamente preferiam que a minha posição fosse uma posição ocupada por um homem, né? Enquanto eu fui para lá exatamente para ser uma mulher nesta posição. Eles queriam outro tipo de pensamento, né? Não fui contratada à toa, mas é muito difícil, né? Se você não tem uma cultura preparada para absorver o diferente, se prepare, porque eu fui um token, né? O que a gente chama, eu fui um símbolo, eu fui colocada ali para dizer, nós temos mulheres, nós respeitamos mulheres e nós vamos incluir mulheres. E não foi verdade. A cultura não estava preparada para isso. O ambiente não era um ambiente seguro para mim enquanto mulher. A tua experiência então realmente é difícil. A tua experiência é muito rica e acho que muitos dos que estão nos ouvindo começam a fazerem ligações pessoais de o que eles viveram do que você está falando. Eu vou trazer para um patamar mais até operacional, vamos dizer assim, né? Quando a gente começa a discutir tudo isso, que você falou, é muito importante a gente falar sobre isso. Isso é muito importante, nós já passamos de um outro patamar. Quando você faz um déjà vu, quando você olha para trás na sua vida de empresas, de situações que você passou, você começa a observar coisas que aconteceram que não deveriam ter acontecido. Tipo, você está numa reunião, numa discussão, e aí alguém da sua equipe, uma mulher, começa a falar alguma coisa e todo mundo faz aquela cara de que não está entendendo. E aí, às vezes, numa atitude até altruísta de você tentar ajudá-la, a fala é normalmente assim, não, o que ela está querendo dizer é isso. Só que quando você faz isso, você esquarteja ela profissionalmente. Porque o que você está dizendo ela não conseguiu se expressar, deixa eu falar para você o que ela deveria ter dito. Entendeu? E aí, ela sendo mulher, isso fica mais doído ainda. Então, são cuidados que a gente tem que ter nessas situações. Eu assisti uma vez, acho que foi no mês passado, uma live de vocês na Forol, onde o Glauco, né, um cara inteligentíssimo, negro, ele contou uma coisa que não saiu mais da minha mente, né? Ele contando quando ele era garoto, entrava no shopping junto com outros amigos e tal, ele era o único negro do grupo. Os seguranças ficavam olhando só para ele, acompanhando ele o tempo inteiro no shopping. Um passava pro outro. Assim, ninguém chamou ele de negro, ninguém fez revista nele, ninguém colocou ele contra a parede, mas os olhares penetram na alma. Por que eu tô dizendo isso? Eu, branco, né? Eu perto dele eu sou branco, mas eu seria pardo. Eu nunca passei por uma situação dessa. Ele passou a vida inteira. Então, às vezes, a gente tem que ter uma sensibilidade maior de pensar cara, eu não vivi isso, mas ele viveu a vida inteira. Peraí um instantinho. Se tivesse acontecido comigo, como eu ficaria? Doído. Muitos até revoltados. Aí você imagina isso dentro de um ambiente, em uma empresa, que é um grande time de futebol, em que você não fala com o goleiro, o centroavante não respeita você porque você é negro,
O massagista não atende você em campo, acha que é migué, que ela está fazendo um jogo assim, está fingindo porque você é mulher, é mais frágil, é suscetível a quedas e fraca e coisas do gênero. Isso mina, isso acaba com qualquer organização. Qualquer. Pode ser estrangeira, brasileira, alemã, seja qual for. E aí, esse papo todo que a gente estava conversando aqui, isso tem uma ligação praticamente visceral, umbilical com a governança. Por quê? Tudo isso só é permitido porque o C-level, quem está lá em cima na empresa, permite que isso aconteça. E é daí que vão gerar os escândalos, é que vão gerar as manchetes de jornal, as coisas que depois fica todo mundo assim, mas tinha isso na nossa empresa? Eu vou pedir para a Ana comentar, ela também comentou aqui nos bastidores, uma pesquisa, obviamente não vai colocar o nome da companhia, óbvio, isso é de praxe, é ético, de empresas que ficaram surpresas quando fizeram com elas um censo, e aí tiveram informações assim escabrosas, que o cara... Peraí, mas o pessoal está sofrendo discriminação na minha empresa? Uma empresa familiar de 30 anos, 40 anos, aqui, nas minhas barbas eu não estou vendo? Não foi isso, Ana, que a gente estava conversando? Acho que são questões muito, muito importantes, né? Que você tá trazendo, e as empresas muitas vezes elas normalizam certas questões, né? E o que a gente vê muito com o índice de pluralidade, que é a nossa pesquisa de diversidade, equidade, inclusão e pertencimento, né? Que a partir de um perfil totalmente anônimo, né? Porque as pesquisas elas são para todas as pessoas, mas são por engajamento. As pessoas preenchem toda uma identificação em termos de marcadores sociais identitários, né, com gênero, com identidade de gênero, com classe social, com idade, com cor da pele, elas vão também respondendo se elas já foram discriminadas, se elas já sofreram assédio, né? E quando a gente vê o nível de favorabilidade, por exemplo, a minha empresa é diversa, aí você pega lá, a empresa tem 90% de homem, 10% de mulher. Os homens falam, minha empresa é diversa. As mulheres falam, não, minha empresa não é diversa. E aí isso vai acontecendo para já sofrer discriminação? Você vai ver homem branco, não, nunca sofri. Mulher, já sofri. Mulher negra, já sofri. LGBT, já sofri. Negros, já sofri. Então, é muito importante que as empresas percebam, né, que se elas querem, e elas precisam hoje, né, porque quando você fala da questão de governança, hoje, as empresas que estão na Bolsa de Valores, elas já estão sendo cobradas pelos seus relatórios de sustentabilidade, onde elas precisam trazer os seus números de diversidade. A CVM também já fala sobre conselho, existem grandes fundos que não investem mais em empresas que não tenham diversidade nos seus conselhos e nos seus lugares de decisão, né? Porque não adianta você ter uma empresa que tem 50% de negros e quando você olha eles são todos chão de fábrica. Não tem ninguém na diretoria falando sobre racismo, que está acontecendo. Porque, mas Ana, como é que você sabe o que está acontecendo? 56% da população, 50% é brasileira, 50% dentro de uma organização. Não tem nenhum preto inteligente que possa chegar a um cargo de supervisor, coordenador, né? E a gente vê isso direto. A minha empresa é diversa, 50%. Aí quando a gente vai chegar representação, né? Que é essa proporcionalidade demográfica, legal. Quando você vai ver representatividade, não tem um. A empresa tem 50% de preto, não tem um na liderança. Né? E aí, quando você vai fazendo esses outros cruzamentos, né, sofreu assédio, sofreu discriminação, né, percebo a minha liderança atuante para a inclusão da diversidade, você vê que o nível de favorabilidade tem muita diferença entre homens e mulheres, entre pretos e brancos, entre não LGBTs e LGBTs. E quando você vai cruzando o que a gente chama de interseccionalidade, né, uma mulher preta LGBT, aí você vê que
a gente tem uma discriminação, um preconceito, um sistema estrutural de opressão para certos grupos, que a gente não se deu conta. Né? Então, os vieses É inconscientes. importante que a gente fale sobre isso, é importante que a gente haja sobre isso, né? Muito bom esse nosso papo. Infelizmente a gente está chegando no fim, tudo que é bom acaba muito cedo. Eu queria comentar exatamente sobre isso que você falou da governança. Atualmente no Brasil, a guisa de informação, a CVM que ela comentou é a Comissão de Valores Mobiliários. Ela que regula praticamente todas as compras e vendas na Bolsa de Valores. Então você, telespectador, dá uma googada B3. Você vai ver que existe um site com todas as empresas que estão listadas na Bolsa. Todas elas respondem a um questionário socioambiental dentro do ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial. Lá você vai ver empresa por empresa, grandes empresas, com essas informações abertas. E lá é dito, lá é perguntado e respondido: quantas mulheres tem no seu conselho de administração? Quantos negros tem no seu conselho de administração? Aí o cara coloca lá: nenhum. Haverá algum nos próximos anos? Qual é o seu plano de trabalho para preencher o conselho de administração com pelo menos 1 ou 2 ou 3, seja lá quantos forem, pessoas negras? E isso hoje tornou-se, na verdade, praticamente uma lei. A CVM tem uma circular, eu não me recordo agora o número, eu não sei se é 54, 59, acho que é 54, onde esses questionamentos são feitos pela Comissão de Valores Mobiliários e ela demanda essas informações. Se você disser que não tem, ok. Aí a próxima pergunta dela, no 6.2, é: por que você não tem? Aí o 6.3 é: quando que você vai ter? Qual é o seu plano? E o que você colocar ali, você vai ter que cumprir. E agora não é mais só para atender a CVM. Você, telespectador, tem acesso a essas informações. Então você começa a fazer a diferença nisso tudo. Eu costumo dizer uma frase do meu professor, Roberto Rocha, que no futuro muito próximo, nós, sociedade, vamos escolher qual empresa nós vamos dar licença de operação ou não. Isso vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, vai acontecer. Então o que a Ana está colocando é: como que a empresa se diz diversa se nós somos 52% mulheres, né, no Brasil, 48% homens? Você vai na empresa, tem 52% de mulheres e 48% de homens? Não. Aí você vai no conselho de administração, tem 52% de mulheres e 48% de homens? Não. São 8, 9, 10 cadeiras, 10 homens. Brancos. Ou com uma mulher. Ou conselhos de administração, não vou citar o nome aqui, de empresas de moda feminina, onde não tem uma mulher, só tem homem. Então, assim, a pergunta é: por quê? Por que deveria e por que não tem? Essa discussão é muito salutar para todos nós. Isso é muito importante, que começam a gerar pensamentos, discussões, dúvidas, reclamações. E essa interação é que faz a gente evoluir como sociedade. Ana, para a gente terminar, quais são as boas práticas que você recomenda, que você tem visto no mercado hoje? Coisas simples, 3 passos, 3 passos que as empresas poderiam fazer de uma forma assim, sem avançar muito, sem ter muita mágica, para que esse processo de segurança psicológica possa colocar na empresa. Acho que antes de qualquer coisa, precisa ser falado sobre isso, né? Precisa ser levado, ser sensibilizado, levar informação. A gente na For All diz que as empresas são agentes sociais de mudança, porque elas são capazes de reeducar e educar adultos, né? Então, eu sou contra qualquer tipo, por exemplo, de punição se você não dá educação. Mas se eu falo 1, 2, 3 vezes, eu preciso ter um balanço de consequência e dizer: amigo, não podemos mais conviver porque você está passando dos limites e eu já te disse por quê e qual é o meu valor. Então, acho que antes de mais nada, a gente precisa sensibilizar. Isso pode ser por meio de
a comunicação interna, curadoria, né? Então, vamos falar sobre grupos minorizados, né? Vamos ter um calendário da diversidade, vamos promover palestras sobre isso, né? Vamos falar com a liderança sobre isso, então, acho que essa é uma questão importante. Uma outra questão importante entenda aonde você está, porque o que não se mede não é possível de ser alcançado. Então, eu preciso entender quantas pessoas nós somos, quem nós somos, aonde nós estamos, para que eu possa montar, né, um programa que tenha objetivos, né, que tenha metas e que tenha indicadores para a gente saber como alinhar isso, né? E terceiro passo, eu acho que a gente tem que construir, né, um programa com o que a gente chama na For All de transversalidade, constância e intencionalidade. Então, assim, fazer uma mudança de transformação cultural, uma mudança cultural que é desenvolver um ambiente seguro psicologicamente, uma liderança que seja capaz para isso, demanda intencionalidade. Isso quer dizer, eu vou fazer, eu não vou deixar isso solto, né? Isso precisa passar por todas as pessoas da organização. ESG é pauta para todo mundo, mas também quando eu vejo algo fora da ética acontecendo, né, e quando eu vejo uma prática discriminatória acontecendo, eu faço uma denúncia ou eu monto um programa para que isso não aconteça. Então, transversalidade é importância e constância. Eu não posso falar de LGBT só em junho, porque é o mês do orgulho. Não posso falar de mulheres só em março, né? Eu preciso falar sempre. E, principalmente, trazer os homens brancos, cis, hétero e sem deficiência para a conversa. Porque essas pessoas precisam ser as nossas aliadas. Nós não vamos mudar o mundo sem essa minoria que está no poder. Então, trazer os homens para a conversa é um ponto muito importante. Muito legal. Então, você que está assistindo aí, empresário, essa é uma boa dica que a Ana deu. Ana, como é que as pessoas fazem para entrar em contato com você? Me acham nas redes sociais muito facilmente, como Ana Liceia. Meu Instagram é Ana Liceia. No LinkedIn, se jogar Ana Liceia, vou aparecer eu, no meu Facebook. Mas, formalmente, vocês podem entrar em contato com a For All, For All, FOURALL. Vocês acham a gente no LinkedIn, nas outras redes sociais, no Instagram é For All, não é underline, é -RJ. E se quiserem rapidamente entrar em contato, vocês podem mandar um e-mail para o nosso e-mail de contato, que é contato@forallgroup.com. Vai ser um prazer estar interagindo com vocês. Okay? O link está aqui. Obrigada pela oportunidade, cara. Legal, Ana. O link está aqui embaixo. Nós vamos colocar aqui, vocês podem acessar diretamente. A Ana é uma pessoa extremamente acessível. Então, eu garanto a vocês que todas as perguntas vão ser respondidas. Ela está sempre muito disponível. Ana, muito obrigado. Sensacional. A gente aprende bastante. Com todos, a todo momento, né? Eu costumo dizer que eu aprendo muito com meus filhos diariamente. Eles me ensinam muitas coisas, uma visão completamente diferente de mundo que eu tenho. E aí, de novo, não tem certo e errado nessa história. É meramente uma forma diferenciada de você ver por um outro ângulo, por um outro prisma, né? E ESG, você percebe que o ESG permeia toda essa discussão que nós estamos falando. Sem o C de ESG, que você já sabe que é o C da cultura, do comentário, nada disso do que a gente está falando consegue andar. Então, por isso que o trabalho tem que ter esse amálgama, esse C do ESG. Então, a gente fica por aqui. Ana, mais uma vez, muito obrigado. Você, telespectador, muito obrigado pela sua audiência. Conte conosco. Vamos colocar aqui agora as vagas de ESG e nós vemos em breve na próxima semana. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Boa noite.